Relatos de agressões e ameaças viraram rotina nas escolas da macro-região. A violência no ambiente educacional ganhou destaque nas últimas semanas após registros de brigas. Em Sertãozinho foram 3 casos registrados numa mesma escola. Num dos vídeos, aluno e professor aparecem ameaçando jogar cadeira uma na outra. Em Morro Agudo, estudantes se enfrentaram com socos, tapas e puxões de cabelo. Em São Carlos, teve professor agredido com uma tijolada. E em Restinga, maus tratos e tortura. A professora que colocava alunos dentro de sacos de lixo numa creche como forma de castigo foi indiciada e vai responder criminalmente pelo ocorrido. São ocorrências que assustam e tiram o sossego de estudantes, pais e profissionais. Apesar disso, a Secretaria Estadual de Educação afirma que, diante das políticas adotadas para combater a violência, os casos apresentaram queda de 7% no ano passado, se comparados a 2016. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião, em Ribeirão Preto está o advogado Ricardo Macedo. Em São Carlos, a professora Renata Machado Soares. Em Araraquara, a psicopedagoga Miriam de Oliveira. Em Sertãozinho, o conselheiro tutelar Rodrigo Clemente e em Franca, o advogado Assir de Matos. Começa aqui por Ribeirão Preto, advogado Ricardo Macedo. Nós estamos vendo esfacelamento social de tudo e de todos. Famílias estão terrivelmente mal postadas, a violência ronda qualquer canto das nossas cidades e fica inclusive essa preocupação. Afinal de contas, todo este ambiente deteriorado está entrando para valer dentro da escola sem que a gente tenha como se defender. Boa tarde. Olá, boa tarde, professor, boa tarde, Zanoeli, é você que nos prestigia. Sim, sem dúvida. Não há mais momentos para questionamentos acerca da entrada ou não. Esse ambiente hostil já faz parte do cotidiano das escolas públicas e até em algumas particulares, o que é deplorável. O fenótipo de um indivíduo é caracterizado pela sua carga genética, mais o meio, ou seja, o meio influencia significativamente acerca de seu posicionamento enquanto ser social. Se ele vive num local ruim, hostil, certamente a tendência é ter atitudes hostis e de afrontamento à vida em sociedade. A escola teria como receber a família que está deteriorada, devassada, para tentar corrigir esse problema e não deixar chegar o aluno que chega agressivo para a escola, cometendo qualquer tipo de arbitrariedade? Olha, é necessário esse momento, é necessário que isso aconteça. Mas que fique bem claro, ele chega na escola também pela ausência da família em sua vida. É a educação sem educação. Educação é presença e exemplo. E a educação é a mãe do respeito. Então é em casa que nós aprendemos bons modos, que nós aprendemos a maneira respeitosa e diligente, solícita de se dirigir ao próximo. Esses jovens mostram que chegam ali sem qualquer tipo de educação, sem qualquer tipo de presença paterna e materna, não é? E efetivamente, sem qualquer exemplo dos pais e da família a ser seguido. Então é necessário também passarmos por um processo de educação da própria família, para que formemos em curto prazo uma geração mais educada, mais decente, mais elegante, e aí sim poderemos pensar num país melhor para nós. Eu vou agora até São Carlos, professora Renata Machado Soares. Professora, a senhora é uma educadora. Como educadora, a senhora convive com vários tipos de crianças, vários tipos de adolescentes. O que está chamando a atenção na senhora quanto ao comportamento dos garotos, das garotas, dos adolescentes, das adolescentes? O que está pegando para a gente ter tanta violência assim dentro das escolas? Boa tarde, a senhora. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos assistem. O que mais chama atenção é a falta da família, como disse o colega de Ribeirão. A nossa família hoje é a base do respeito para com os nossos colegas, para com os próximos, ela não está existindo. A família está ausente e isso reflete principalmente na escola, reflete indubitavelmente na relação da criança
com os colegas, e isso gera, sim, uma grande violência. Falta dentro da escola projetos sociais, projetos que tragam a família junto, projeto de reestruturação dessa família fora da escola e dentro da escola, e falta, sem dúvida, o princípio do respeito para todos, tanto pessoas como animais, como o nosso meio ambiente. É isso que está faltando. A criança, ela vem para a escola com essa base que falta, né, em casa. Ela vem para a escola revoltada, ela vem para a escola tratando o professor como um colega, ela não vê mais que o professor está ali para auxiliá-la, e a educação que vem da escola, ela é pedagógica. E isso o professor e o aluno não estão conseguindo lidar, porque hoje a escola ela é tida tanto para a educação pedagógica, como para a educação afetiva, para os bons modos, para tudo. Então, a gente precisa rever muita coisa, rever como que nossas crianças estão sendo criadas e, principalmente, qual que é o direito do professor e do aluno dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola. Eu vou agora até Araraquara, psicopedagoga Miriam de Oliveira. Miriam, vamos unir as duas coisas que você conhece muito bem, psicologia, pedagogia, e tentar trazer para dentro da escola. A gente tem que fazer o quê para educar aquilo que não é levado para dentro da escola, aquilo que a família não consegue fazer pelo seu filho, pela sua filha? A família teria que fazer isso, para a escola dar depois o caminho da erudição, o caminho do conhecimento. Dá para trabalhar isso de que maneira? Qual é a sua preocupação? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa deixar claro que as crianças que se envolvem em atos violentos não são necessariamente crianças e adolescentes que tiveram falta de alguma coisa em casa, a respeito da parte financeira, da parte material. O que tem acontecido hoje é que nós estamos lidando com duas linhas de pais. Um muito violento, aquele excesso, ou aquele muito permissivo, que acha que tem que dar tudo para a criança e não prepara essa criança para viver em comunidade com as outras pessoas. Ele dá demais e esquece que esse dar demais está sendo prejudicial, ou não sabe que isso é prejudicial para a criança. Então, o que é importante hoje? Se a escola percebe esses sinais de violência, antes que eles se transformem em grandes sinais, no fato em si da agressão física, então a escola precisa intervir antes, fazer um trabalho preventivo. Se percebe nessa criança, nesse adolescente, algumas posturas violentas ou de intimidação do colega ou do professor, já chamar a família para conversar, tomar as providências. E assim, necessariamente fazer um trabalho preventivo, que é algo que não existe no Brasil. Nós esperamos que as coisas aconteçam, que as violências, que as agressões aconteçam, para aí a gente tomar alguma medida. Quando a gente deveria fazer um trabalho preventivo, já identificando essas crianças, esses adolescentes que são agressivos, que são violentos, estar atento para observar, conhecer o histórico dessa criança, desse adolescente, e chamar mesmo para a escola, para fazer uma orientação. Porque às vezes os pais mesmos estão perdidos, não sabem como educar, né? Ou são violentos demais ou são permissivos demais. E isso é um grande problema para a sociedade, porque são os cidadãos do futuro. Eu vou até Sertãozinho, conselheiro tutelar Rodrigo Clemente. Rodrigo, Sertãozinho teve problema já de violência também nas escolas. O que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão conversando? Qual o caminho que vocês estão procurando, afinal de contas? Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Jornal da Clube. Sertãozinho, infelizmente, registrou agora nos últimos dias alguns casos envolvendo violência dentro das escolas com professores e alunos. A violência não é apenas exclusiva de uma escola, ela abrange todas as escolas, de uma forma geral. Aqui em Sertãozinho, nós estamos tentando iniciar um trabalho de orientação com esses pais, com base no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que a guarda, o sustento e a educação dos filhos menores é responsabilidade da família e, assim sendo, dos pais. Orientar, trabalhar com a prevenção para tentar reduzir essas situações que acontecem dentro da escola, e a escola realmente assuma o seu papel, o papel de ensinar.
né? Cabe à escola o ensino, cabe à família a educação comportamental, educação de valores. Infelizmente, as escolas têm sido tratadas como uma ilha, isoladas. Falta apoio também dos demais órgãos e instituições, como Conselho Tutelar, Segurança Pública, Assistência Social, porque só assim nós entendemos que conseguiremos diminuir um pouco esses casos e realmente a escola passar a desenvolver seu papel fundamental, que é ensinar a nossas crianças e adolescentes. Eu vou a Franca agora, advogado Acir de Matos. Acir, afinal de contas, a legislação favorece a quem nos casos de agressão que a gente tem visto aí, ou não favorece a ninguém, ou a lei não está sendo colocada para valer? Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, legislação eu acho que nós temos até demais, professor, demais, né? Nós temos leis até agora que não pode nem dar palmadas, né? Não vamos aqui, já que nós estamos falando de violência, e eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência, mas eu acho que leis nós temos demais. O que está faltando, no meu sentir, é realmente a gente resgatar os valores da moral e da ética. Por exemplo, nós saímos de um modelo onde era o autoritarismo. O professor entrava na sala de aula e ele tinha autonomia para tirar um aluno para fora, até mesmo causar alguns pequenos maus tratos. E aí hoje nós vivemos onde o professor não tem esse autoritarismo, mas ele nem tem mais também a autoridade que seria o modelo adequado. Então veja, hoje a gente deveria estar vivendo um modelo onde o professor é a autoridade, aquele que caminha, que dá um direcionamento, mas nós vemos também professores tão desmotivados que também não se capacitam, e aí os alunos, por outro lado, não vê esse professor como uma autoridade. E por outro lado, a gente tem também os direitos e a liberdade dos alunos. Só que, por outro lado, a liberdade que o aluno tem, que faz parte da aprendizagem, também está se tornando muito mais libertinagem do que liberdade. O que eu sinto é que a lei precisa olhar com rigor, quando nos casos específicos, mas nós precisamos achar um equilíbrio entre liberdade e autoridade. Isso nós perdemos, isso tem se perdido ao longo do tempo. Talvez o processo de revalorização dos professores, né, trazer a família para dentro da escola, a escola também está envolvida com as questões do bairro, né? Aí você fala assim, mas não é uma função da escola isso? Não, não é, mas a escola também faz um papel social que é de tornar aquela pessoa que foi conferida o melhor cidadão. Então, se a escola pode fazer isso, por que não fazer? E uma outra coisa que a gente vê com muita frequência, quando tem algum problema, um professor de repente dá uma advertência para um aluno, o pai antes mesmo já tira a autoridade da escola sem antes saber, como se o filho tivesse completamente com razão. Professor, a gente ouviu várias explicações, várias correntes para pensar a violência, agora eu te faço violência na escola. Eu te faço a pergunta, como combater essa violência na escola? Tem como? Pelo seu ânimo? Roberto, a violência da escola é um prolongamento, uma sequência da violência que se vê na sociedade em geral, no trânsito, cada cena que a gente vê no trânsito, nas praças esportivas, dentro das residências, pais e filhos, empregado e empregador nas empresas. A violência generalizou-se e é uma realidade que existe também na escola. Agora, na escola especificamente, nós temos que falar qual é a função da escola. O que é uma escola? Escola é uma instituição que faz seguidores. Tanto que ela é utilizada na literatura como escola romântica, escola dos mais diversos pontos. Ou na área política, a escola socialista, a escola comunista, o modo de pensar. Então, é uma instituição que faz seguidores, mas não a escola atual. O que nós estamos vendo é que precisa separar o processo pedagógico, formação e formatura. Formação é transmissão de valores, é respeito, no fundo, ao próximo. Como é que nós fazemos ética? Nós fazemos com respeito. Então, transmissão de valores. E o que são valores? São a matéria-prima com que se faz confiança. O ser humano que recebeu valores da igreja, não é só a família, da família, mas a família tomou outro formato. A família incompleta é aquela que a mãe é ao mesmo tempo mãe e pai. Mãe e pai.
A família incompleta é isso, em relação à incompletude que existia no processo anterior. É outra família. Mas a família, sem nada de mostrar assim idealmente o que é uma família. Família é também um conjunto de pessoas unidas pelo sangue, mas separadas pelo dinheiro. Tanto que uma empresa familiar, Roberto, é aquela que é construída pelo amor, o amor do pai e da mãe, mas separadas pela inveja do cunhado, da cunhada. Então, não vamos idealizar, não. É claro que é algo feito por ser humano, de uma maneira geral, né? E sendo assim, a imperfeição é a marca, o sinete dela. Mas é preciso esclarecer, sem idealizar demais, porque nós estamos idealizando alguma coisa que não é muito boa, que é o ser humano, na sua incompletude em termos de perfeição, na busca da perfeição. Tanto que o prefixo per leva à realidade. Uma coisa que está feita, família completa, feita, mas ela está muito longe de ser perfeita. Noitar, pernoitar. Esse prefixo per leva a essa incompletude que nós devemos levar. Mas a formação, que é a transmissão de valores. Com valores você faz confiança. Confiança é aquilo que representa a matéria-prima quando você quer construir o capital social. O relacionamento entre consumidor e produtor, entre vizinhos, enfim, você confia na pessoa, não precisa ter conhecimento nenhum. Agora, formatura é transmissão de conhecimento e educação dos sentidos. Aliás, Protágoras diz que não há conhecimento que não passe pelo sentido. Você só conhece mesmo quando sente. Porque é aquilo que eu falei do ginecologista, que é incapaz de sentir como é a dor do parto, quando ela é um ser humano do sexo masculino ou quando é uma mulher que ainda não deu à luz, não sabe como é a dor do parto. Um dentista que nunca sentiu uma pulpite. Claro, essa é uma realidade de sentir, porque o pensamento abre os poros do sentimento. Esse também é o dado. Então, a formatura é transmissão de conhecimento, formação e formatura. A formação na família, mesmo incompleta, a formação na igreja, que você recebe no meio ambiente. Agora, a formatura, conhecimento, essa é na escola. Então, a escola, depois que a pessoa já está na escola, ela deve ter tido a formação. Se não tiver, ela vai ser um ser humano que pode ter um profissional com alto conhecimento, um médico fantasticamente competente, um advogado muito competente, um jornalista competente. Mas se ele não tiver formação, não tiver valores, ele vira um bandido competente. Está cheio no Brasil. Então, essa realidade precisa deixar bem claro. A grande tarefa, a tarefa mais difícil, só para concluir, a mais difícil que nós temos é das crianças, que elas não acabam tendo dificuldade de aprender bons exemplos, têm dificuldade de aprender a respeitar, sem ver exemplo nenhum. Perfeito. Ribeirão Preto, advogado Ricardo Macedo. Ricardo, a gente ouve algumas colocações, eu gostaria de ouvir a sua opinião. A violência na escola, essa luta desenfreada entre o jovem e o mais velho, o professor, enfim, e o aluno, teria alguma coisa com essa atitude da aprovação continuada, em que você aprova, mas também mistura muito idade, sim ou não no seu entendimento? Sim. Nós não podemos ter um sistema correto, um sistema, como dito aqui, que beira a perfeição, porque somos perfeccionistas, com aprovação continuada. É preciso educar as crianças para não precisar punirmos depois elas de adultas. Ou seja, antes de tudo, se você não trabalhar com o mérito e prestigiar aquele que é disciplinado, aquele que estuda, aquele que efetivamente vai para a escola para colher o saber, para colher a erudição, para colher a cultura, automaticamente você não consegue fazer a separação de quem merece ser aprovado, porque para isso trabalhou, e aquele que não faz jus. Isso daí se trata, antes de tudo, de injustiça. E diante dessa injustiça, você acaba permeando em meio às pessoas boas, aqueles que não deveriam por ali estar, porque não detêm a mínima condição, não detêm a capacidade intelectual para tal. E isso gera a perda da disciplina, a perda da hierarquia em sala de aula, porque o professor ainda é o pai e a mãe de todas as profissões. Sem professor, nós não conseguimos formar nenhum outro profissional. Tanto que no Japão, a única pessoa a qual o primeiro-ministro presta a devida reverência
é o professor. Então é preciso respeitar o professor e efetivamente trabalharmos com o mérito do aluno. Aquele efetivamente que faz jus deve ser aprovado. E quem não faz jus, que volte e curse até aprender o mínimo ético e informativo necessário para que consiga seguir adiante e acompanhar os seus pares. São Carlos, professora Renata Machado. Renata, Porto Ferreira teve, o caso da educadora que colocava para penalizar criança dentro de saco plástico. Isso aí ajuda, é um retrocesso maluco, desnecessário, provando também que o educador é violento. É bem complicada, uma situação bem complicada. É uma professora que perdeu totalmente a noção da sala de aula, a noção daquilo que ela estava ensinando, a noção de tudo. Então, assim, isso não ajuda uma criança. A criança, ela precisa de compreensão, ela precisa de rotina, ela precisa de disciplina, mas não aos extremos. Nada aos extremos colabora com uma criança, colabora com a disciplina, nada aos extremos. Tudo com muita paciência a gente leva. Agora, colocar uma criança dentro de um saco de lixo para disciplinar é muito complicado. Como que aquela criança vai ver no professor e vai ter respeito para com os outros professores do futuro dela agora? E qual que seria a atitude a ser tomada pela família para recuperar emocionalmente essa criança? Eu acredito que muito carinho, a criança passou por um trauma muito grande, um carinho. A família, ao mesmo tempo, tem que entender o porquê que a professora fez isso, o que levou, então, alguma coisa aconteceu. Lógico, não estou desculpando, estou dizendo que ela precisa entender e, sim, resgatar os valores e fazer com que a criança entenda que alguma atitude que ela teve foi errada. E com isso, com muita compreensão, fazer um acompanhamento psicológico com essa criança agora. E acredito que levando o princípio do respeito, como eu já disse antes. Vou a Araraquara agora conversar com a psicopedagoga Miriam de Oliveira. Miriam, afinal de contas, qual que é o futuro da escola que nós estamos vendo com tantos problemas, tantas dificuldades para formar e informar e convivendo, evidentemente, agora com violência de todos os lados? Essa é uma observação bastante interessante. Essa questão da violência, ela não ser vista, violência na escola, apenas com os alunos entre si, né? A violência do aluno com seu colega, mas do professor com o aluno com o professor e às vezes da própria escola com relação aos pais. Porque se você perguntar hoje para muitos pais que têm filhos com crianças, que são crianças com necessidades especiais, como síndrome de Down e autista, eles não são aceitos pelas escolas muitas vezes. Então, essa também é uma forma de agressão, é uma forma de violência. Então, a escola precisa realmente repensar o seu papel, resgatar a sua função, que é como educadora. Se os pais estão falhando, então trazer os pais para dentro da escola, ajudar esses pais, orientar esses pais, porque essa geração também é responsabilidade da escola. Então, se os pais estão falhando, a escola tem que contribuir. Não só formando as crianças, mas formando as famílias também. Quer dizer, o diálogo tem que estar sempre aberto. As crianças, os adolescentes, os pais têm que encontrar também na escola o respeito, né? Um ambiente acolhedor, porque se a escola for também agressiva, a gente também não muda nada. Não é verdade? Então, a escola também precisa ter respeito para com os alunos, para com os pais e deixar o diálogo aberto, para que os pais sintam na escola realmente uma parceira. É assim que eu penso. Acho que a gente deveria pensar o papel da escola em todos os aspectos e a violência também, porque ela é um fenômeno complexo que tem muitos desdobramentos. Então, não dá para falar assim, olha, isso aconteceu por conta disso. Né? Se você tem pais que são violentos, muito violentos na educação dos filhos, essas crianças vão absorver essa violência e vão levar para dentro da escola, né? Perfeito. Eu vou a Sertãozinho agora, conselheiro tutelar Rodrigo Clemente. Rodrigo, como conversar com os pais
que por um acaso tenham lá um filho que levou violência para dentro da escola. Começar a conversa por onde? Digamos que o filho desse casal tenha agredido um outro colega de escola. Como papear nessa situação? Bom, eu enxergo a violência como um alerta, como se fosse uma febre num corpo que demonstra uma certa infecção. A violência, ela reflete um pedido de ajuda. Se essa criança ou esse adolescente está sendo violento com o outro dentro da escola, algo está acontecendo fora da escola, seja na casa, seja na comunidade. Chamar os pais inicialmente para poder conversar é um papel crucial para poder realmente entender o que está acontecendo por trás dessa violência dessa criança e desse adolescente e para que o Conselho Tutelar ou os demais órgãos da rede de proteção à criança e adolescente tomem suas providências quanto aos apoios necessários. O professor francês e pesquisador Bernard Charlot coloca que a violência nas unidades escolares, elas podem acontecer de 3 formas. A violência na escola, seja praticada pelos fatores sociais que a envolvem, a violência à escola, praticada, às vezes, pelos desgovernos e falta de apoio às escolas, e a violência da escola, que é praticada pelo seu corpo componente, os professores e até gestores. De todas essas violências, nós vemos que a escola acaba sendo a única penalizada, né? Todas as situações acabam caindo sobre a escola. Mas nós não vemos hoje, na nossa realidade na macro-região, o serviço social participando da escola, a segurança participando da escola, ou seja, todos os setores realmente como apoio a essa escola. Como eu disse anteriormente, a escola não é uma ilha. Não adianta a gente tentar querer resolver essa situação culpando única e exclusivamente a escola ou o corpo escolar. Nós precisamos, mais do que isso, dar apoio e estar junto, trabalhando em conjunto para que a gente consiga ter resultados positivos. Boa Franca, agora advogado Assir de Matos. Assir, e agora, depois de tudo aquilo que você ouviu, deu para sentir que legislação se tem, nós precisamos saber conversar, agora o problema está no diálogo, não está não? Sem dúvida, sem dúvida. Sinto que nós estamos conversando até de uma forma equivocada. A nossa conversa também, ela é violenta se você prestar atenção. De repente a gente vê uma situação, um fato, um aluno agredindo um outro, a gente já aplica uma punição sem antes pelo menos conversar, saber o que está acontecendo. Uma coisa que precisa ficar separado é que a agressividade ela é inerente ao ser humano. A violência, ela é um comportamento já pensado com a finalidade de destruir o outro. Então, muitas vezes, a gente vê uma criança, de repente, tomando um brinquedo de um outro, empurrando um outro, e a gente já fala que essa criança é violência, ela nem tem noção disso. Aí é o papel da escola e dos pais vir e começar a dar os valores sociais, valores morais, valores que vão moldando esse caráter. Chega numa outra fase da vida, ela já tem que ter passado por essa experiência. E se ninguém corrigiu, porque teve uma escola muito perniciosa, ou permissiva, vamos dizer, melhor dizendo, os pais também muito permissivos, a criança acha que pode tudo. E de repente, um dia na vida, ela vai encontrar com alguém que vai falar que você não pode tudo. Para a psicanálise, me permite trazer aqui, tem uma figura extremamente importante, que é o nome do pai, é a força da lei. Alguém precisa mostrar para a criança, alguém precisa mostrar para o jovem, alguém precisa mostrar para o aluno que ele não pode tudo, que ele tem vários direitos, mas também junto com os direitos tem vários deveres e várias obrigações, da mesma forma para os pais. E uma coisa que eu percebo é que sempre fala assim, a escola, a família, mas eu sou a escola, eu sou a família. E aí a gente transfere um pouco dessa responsabilidade para os outros. Acho que também nós precisamos olhar para nós, enquanto ser humano, enquanto indivíduos, e falar, se eu sou pai, eu preciso cobrar dos meus filhos. Se eu sou professor, eu também preciso melhorar. Hoje nós temos tanta coisa com a informatização, nós temos metodologias ativas que são fantásticas, basta aplicar, mas para o professor aplicar essas metodologias ativas, ele também vai ter que se capacitar. E aí se pensa o seguinte para o outro lado, o professor também está ganhando tão pouco, como é que ele vai se capacitar? Então eu vejo que essa relação de capital também e emprego também chegou na escola e isso de uma certa forma gera violência.
integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o advogado Ricardo Macedo. Em São Carlos, a professora Renata Machado Soares. Em Araraquara, a psicopedagoga Miriam de Oliveira. Em Sertãozinho, o conselheiro tutelar Rodrigo Clemente. E em Franca, o advogado Assir de Matos. Professor, ouvimos um pouco de tudo aqui. Nós ouvimos falar em ética, ouvimos falar em moral, em bom comportamento. Depois de tudo que nós ouvimos, fazer o quê? Então, Roberto, primeiro que a escola transmite conhecimento, educa os sentidos, mas, na verdade, transmite muito pouco valores. Não é a função da escola. Essa é a primeira função da família, da igreja, do meio ambiente, dos locais em que a criança e o adolescente frequenta, quando se forma o caráter. O que é caráter? É a soma das características de uma pessoa. Caráter é sempre o freio dos instintos. E isso é educado lá na infância. De preferência, na primeira infância, do 0 até os 5 anos de idade. Agora, o que se nota, então, na escola? O que se pode pedir para a escola? Ainda mais na época que nós vivemos, que é a sociedade do espetáculo, a sociedade imagética, a sociedade da imagem, em que a imagem se sobrepõe até a palavra. Isso é o dado fundamental. É a era da televisão, é a era da imagem que nós vivemos. E a marca dessa sociedade é a violência. Ela que é a característica básica da sociedade. Tanto que as pessoas, muitas, adolescentes, idosos, todo tipo de pessoa, para agradar, elas pensam que é preciso agredir. Agressão verbal. Não, um olhar é agressivo. Sim. Meu finado pai dizia o seguinte: dirigir é comandar com olhar. Se você realmente dirige, o seu olhar comanda. Se a gente já não tem condições de comandar com o olhar, se precisar falar, já perdeu alguma coisa. Precisa gritar mais ainda, se partir para porrada, mais ainda. É claro, que é para onde lamentavelmente se caminha. É. Agora, na verdade é o seguinte, no fundo todos sabem que a sociedade igual, que não precisa de Bolsa Família, de assistencialismo, nasce exatamente da escola igual. E grande parte da escola pública, hoje, os alunos que frequentam, eles percebem claramente que são inteligentes. O brasileiro está cada vez mais inteligente, está cada vez, claro, mais grosseiro pela própria realidade, mas cada vez mais inteligente. E ele capta, ele percebe perspicácia, percepção e perspectiva. A perspectiva do futuro é claramente não favorável, né, negativa para ele. Então, nesse aspecto fundamental, ele percebe que a boa escola não é aquela que ele frequenta, muitas vezes. Claro que a escola pública é muito boa, mas elas são exceções na escola pública. E escola pública é a escola que é frequentada pelas classes média e, às vezes, até abaixo. É diferente do passado, quando a escola pública era melhor. Do terceiro grau ainda são as melhores. Então, quando ocorre efetivamente isso, Roberto, a pessoa percebe claramente que ela está com um futuro relativamente comprometido. E ele parte para a agressão. Aí que parte para a agressão, e para agredir, para agradar, ele precisa agredir. Nesse ponto fundamental. E ele vê nesse dado básico. Eu anotei aqui. As razões da escola, eu dei aula 53 anos, são diferentes das razões do mercado. Quantos melhores alunos não se tornaram profissionais vitoriosos no mercado de trabalho? Muitos, muitos. As razões do mercado são diferentes. Às vezes o profissional foi um aluno mediano, mas ele foi bom empreendedor, ele tem capacidade de se viabilizar como profissional, jornalista, médico, advogado, engenheiro, profissionais de nível médio na área de contabilidade. Por quê? Porque o mercado tem razões que a escola desconhece e muitas vezes tenta conhecer, mas não consegue prever o futuro quando o profissional diplomado, titulado, se revela. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Muito obrigado, Roberto. Bom fim de semana para você. Igualmente a você. Obrigado.